Bom dia, bom dia. Bom dia, meninas. Mais um FLR Ensina, segue 9. Segunda-feira, às 9 horas, pontualmente, estamos aqui nesse projeto, onde toda segunda-feira, às 9 horas, eu falo sobre um tema que vai levar você a se tornar uma cabeleireira empreendedora, referência de cabelos crespos e cacheados de forma natural, sem química. É isso aí. Eu sou Gui Lopes, fundador da Heavy Cachos, empreendedor e idealizador da FLR, que é a Formação Licenciada Heavy Cachos, um método que te ensina a ser uma cabeleireira empreendedora de cabelos crespos e cacheados de forma natural, sem usar química. E para a gente começando, hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal. Vou começar dividindo a tela aqui com vocês, que é o seguinte: o serviço que faz você vender mais para a sua cliente crespa e cacheada. É isso mesmo. Existe um serviço que é o único serviço que vai fazer você vender mais para a sua cliente crespa e cacheada. Você vendendo esse serviço, você vai vender mais e mais. E que serviço é esse? Que loucura é essa, Gui? Me conta aí como é que pode você ter um serviço que faz você vender mais, já que a gente trabalha para vender serviço, né? Mas olha só, meninas, é possível sim, é um serviço que, na maioria das vezes, ele é negligenciado, né? Ele não é tratado da maneira devida, não é dada a devida importância para ele, e esse serviço eu considero o principal serviço no processo do cuidado do cabelo crespo e cacheado, porque é a partir dele que você vai poder ter, não só vender mais, mas se conectar com a sua cliente, você vai poder trazer mais clientes, você vai poder alinhar expectativas, você vai poder entender melhor a sua cliente, tá? E que serviço é esse? O serviço é a avaliação, tá? Avaliação. Esse é o serviço. A avaliação é um serviço que, por muitas profissionais, ela é negligenciada, né? Ela não é tratada da forma que deveria, e eu considero o principal serviço aí que a gente tem que prestar muita atenção. E por que a avaliação? Antes de eu começar, eu só vou, calma, eu só vou confirmar aqui com os universitários se está tudo ok na transmissão. Dá um ok para mim, a gente está no YouTube, no Facebook e no Instagram, Revcast Profissional, transmitindo. Tá tudo ok aí, minha técnica? Tá transmitindo simultaneamente no Insta também, tá? Só ele me dar um ok aqui para a gente começar falando tudo sobre esse serviço que vai fazer você vender mais e muito mais. Me dá um ok. No YouTube já tá ok, no Facebook tá ok. Só preciso do ok no Insta agora. Vamos lá. Instagram, estamos entrando ao vivo também. Vamos só colocar aqui para que a gente possa começar. A live de hoje está muito bacana. Eu preparei uma aula para vocês com todo carinho. Já me deram aqui o sinal verde. No Instagram tá ok. Vamos que vamos, então. Vamos aqui compartilhar a nossa tela novamente, onde está a nossa aula, e a gente estava falando, tá, de avaliação. E o que é
gente, na verdade, é esse serviço, né? Avaliação. Quando a gente fala de avaliação, muitas cabeleireiras, muitas profissionais não tratam esse serviço da maneira devida. E por que eu falo isso? É preciso enxergar a avaliação como uma consulta, né? Quando você vai no médico, você é consultado por um médico, você dá valor àquela consulta. Muitos médicos, inclusive, cobram muito caro pelas suas consultas, né? Tem médico que cobra R$ 500, 600, 1.000, a depender de quê? Do nível de conhecimento, da especialidade do médico, do que ele já trouxe de resultado, da referência dele, da autoridade dele. Então, você consegue dar valor e entender claramente o valor daquela consulta, porque ele muitas vezes cobra muito caro. Na avaliação do cabelo crespo e cacheado, muitas vezes isso é negligenciado e simplesmente você não dá o devido valor à avaliação, que é um serviço, sim, e é importante que o cliente visualize a importância da sua avaliação. Então, a primeira coisa é entender que a avaliação é um serviço que você pode cobrar ou não, aí vai depender da estratégia de cada profissional, né? Mas ele precisa ser entregue, visualizado e entendido pela cliente como um serviço que tem muito valor. Porque se você faz uma avaliação bem feita, você consegue valorizar o seu serviço, né? A pessoa entende que ela está tendo ali uma consultoria com um profissional especializado. Então, quando você se coloca como uma profissional especializada e faz uma avaliação bem feita, automaticamente você vai ter um processo de autoridade com a sua cliente e você vai estar gerando valor para o seu trabalho e o seu serviço. E aí você tem a consequência disso, né, que é vender muito mais. Por quê? Quando você se coloca como uma especialista e faz uma avaliação no formato de uma consulta, onde você vai entender o problema da cliente, onde você vai entender a expectativa, o que é que ela veio buscar, e a partir daí você vai gerar uma solução para a sua cliente, o processo de venda ele fica meio que automático, entendeu? É a mesma coisa se você for no médico e ele disser que você tem que operar, né? Entenda, ele fez uma avaliação e ele fala que você precisa se operar, e ele é um médico cirurgião. Ou seja, nesse momento, ele está fazendo uma venda de uma cirurgia para você. Só que ele não faz uma venda da cirurgia simplesmente explicando e detalhando ou falando do processo da cirurgia. A cirurgia é um instrumento para se chegar num resultado que você precisa. Se você tem um problema de joelho, ou se você quer fazer uma plástica, ele vai fazer uma consulta com você, lhe indicando qual é o melhor caminho para você conseguir aquele resultado. E a partir daí é que você tem a venda como uma consequência. Então ele pode vender para você uma cirurgia caríssima, mas você vai entender que aquilo ali é o melhor para você. E como é que você entende que é o melhor? Através da avaliação, da consulta que ele faz, e através dessa relação que é construída nessa consulta, né? Porque a avaliação cria autoridade, né? Quando você faz um processo de avaliação bem feito, onde você consegue se posicionar como um profissional especializada, referência em cabelos crespos e cacheados, você automaticamente vai criar autoridade com a sua cliente. E a partir daí, com essa autoridade, você vai ter a tranquilidade de indicar qual é o melhor tratamento.
Então, uma avaliação que seja bem feita, ela gera relação, né? Ela, depois de que você gera a relação, você vai automaticamente criar essa autoridade pela indicação de como você vai gerar e atingir aquele resultado que a sua cliente quer, né? E, consequentemente, você vai fazer um processo de venda no final. Só que esse processo de venda, ele é feito de uma forma natural, ele é feito de uma forma muito mais linear, muito mais espontânea, porque você não está vendendo um corte, vendendo uma mecha, vendendo um ritual de tratamento, ou uma terapia no cabelo crespo e cacheado dela. Não é isso. Você não está vendendo isso. Você fez um processo de avaliação onde você vendeu uma solução. E esse tratamento, esse serviço, ele é apenas um meio de conseguir se realizar se alcançar aquele resultado. Então é muito importante que vocês visualizem a avaliação como um verdadeiro instrumento, né? Ela é um instrumento de, primeiro, conexão com o cliente. Depois de você conseguir entender qual é o propósito, qual é a expectativa da sua cliente. A partir daí, você, nessa relação, vai criar autoridade e a venda vai sair como uma consequência. E aí vem uma coisa muito importante, que é, na avaliação, o alinhamento das expectativas, né? E o que é esse alinhamento das expectativas? Você precisa estar em sintonia com a sua cliente para que você entenda exatamente o que quer que a sua cliente veio buscar quando lhe procurou. Será que ela veio buscar? Porque as clientes, meninas, muitas vezes, elas vêm buscando uma coisa, vem buscando um determinado serviço, mas na verdade ela está precisando de outro, né? E você, como especialista, como autoridade, você precisa ter, durante o processo de avaliação, essa inteligência, né? Essa experiência de poder estar realmente trazendo para a sua cliente o que ela precisa, e não muitas vezes o que ela acha que precisa. Muitas vezes a cliente vem querendo fazer um corte no cabelo, ou querendo fazer um tratamento natural com uma expectativa de que aquele ritual ali vai deixar o cabelo dela lindo e maravilhoso já na primeira sessão. E é importante ter esse alinhamento de expectativa para mostrar para a cliente que ela não vai ter aquele resultado que ela está esperando, porque o cabelo natural exige um processo. O cabelo natural é uma jornada, o cuidado do cabelo natural é uma jornada que você não vai conseguir da noite para o dia o seu melhor resultado. Então, a cliente ela precisa entender isso. O que é isso? É um alinhamento de expectativas. E quando você consegue explicar para a sua cliente onde ela se encontra nessa jornada, se ela está na transição, se ela está na jornada do cabelo natural já, se ela está perto de fazer ou não o UBC, de se livrar da química. Então, esse entendimento e esse posicionamento e alinhamento de expectativas com a sua cliente, ele é fundamental para que você faça um processo de conexão com a sua cliente, né, a partir desse alinhamento de expectativas, e que você venda, claro, o serviço que precisa ser vendido para atingir aquele resultado, mas que você conquiste essa cliente de uma forma mais perene, de uma forma mais duradoura, né? Você não vai só vender aquele serviço naquele dia, você vai fidelizar a sua cliente, né? Isso é muito importante, porque quando a gente não
fideliza, quando a gente não faz uma avaliação bem feita, muitas vezes você até vende um serviço ali naquele dia, você vende, faz uma venda, mas você não fideliza a cliente. Por quê? Porque você não alinhou as expectativas. E aí a cliente ela fica sem saber, sem receber aquilo que na verdade ela veio procurar, né? E muitas vezes você vendeu um serviço bom, você executou um serviço bom, mas não era aquilo que aquela cliente veio buscar. Então é importante que você tenha a venda como uma consequência, desde que você consiga identificar exatamente o que a sua cliente veio buscar, desde que você tenha feito todo esse processo de alinhamento de expectativas, né? Porque isso sim é que vai trazer a fidelização, né? E muitas vezes nós cometemos alguns erros que são muito interessantes e muito comuns, né, na hora da avaliação. E quais são esses principais erros, né? Erro número 1, você não se prepara para a sua avaliação, né? Você trata a avaliação como uma coisa de menos valor, dando valor muitas vezes à execução do serviço, a como você vai executar, a entregar um corte legal, a entregar uma mecha legal. Mas olha só, meninas, não é tudo você fazer um serviço, o melhor serviço possível. Claro, é importantíssimo, você tem que entregar um bom serviço, né? Mas você tem que, além de entregar um bom serviço, entregar o serviço certo, entregar o que a cliente está precisando. Então, quando você não se prepara para a avaliação, você termina correndo o risco de não ler e de não ter esse alinhamento de expectativas da melhor forma. Outro erro muito comum é de minimizar a importância da avaliação. Ah, não, vamos fazer uma avaliação aqui rapidinho e tal, passa 5 minutos. É normal que vocês, enquanto profissionais, vocês, com o passar do tempo e cada vez mais, quando a cliente senta na cadeira, né, você já sabe o que a cliente precisa. Né? Sentou na cadeira, você, esse cabelo aqui precisa disso, disso e disso. Você já leu, porque você pode ter o conhecimento e você pode ter a visão e a experiência do que é preciso fazer. E aí você, o que é que você faz quando você percebe que você já sabe o que precisa fazer? Você quer minimizar o seu tempo, está com a agenda cheia, está cheia de cliente ali. Então, o que você faz? Você simplesmente acelera a avaliação, né? E já parte logo para fazer o serviço. Só que você esqueceu de um detalhe muito importante. Você, como profissional, enxergou rapidamente o que é que a sua cliente precisa. Mas será que a sua cliente enxergou o que ela precisa? Será que ela entendeu o que ela precisa? Então, nesse momento, é muito importante você ser ouvinte. A profissional, ela é também uma psicóloga, ela é também uma espectadora. Porque quando você ouve a dor do outro, quando você ouve o problema da sua cliente, e não é ouvir fazendo outras coisas, porque é muito comum, né? Você está com um salão, principalmente você tem um salão cheio, a cliente está falando e você já está falando com outra pessoa aqui, ô menino, não sei o que e tal, ou faz isso aqui, você está atenta ao seu salão e você está fazendo outras coisas. Se o salão cresce, isso é mais comum ainda, tá? Só que na hora da avaliação é preciso ter uma concentração e uma disponibilidade 100% para a sua cliente, porque ela precisa ser valorizada, ela precisa se sentir valorizada. Então, muitas vezes até, que é muito interessante isso, inclusive, lá no salão, nós temos uma sala fechada, com porta, específica para se fazer a avaliação. Por quê? Porque você gera uma privacidade com a sua cliente, onde ela vai relaxar, onde ela vai se abrir com você, ela vai se aproximar,
ela vai falar das dores dela, ela vai falar dos problemas, que são problemas muitas vezes extremamente pessoais, que são problemas de uma vida que vem lá da infância, da discriminação, de ela não conseguir usar o cabelo dela de forma natural, da mãe dela ter alisado o cabelo dela desde pequeno, ela não se enxergar de forma natural, dela não se enxergar crespa, cacheada, dela ter medo, na verdade, de assumir o cabelo crespo e cacheado dela. Então, tudo isso é difícil para a cliente. O normal é que a cliente não se abra, né? O normal é que a cliente se feche e vá ali falando o mínimo, que eu diria, né? Não é todo mundo que tem essa expansividade de estar falando da sua vida pessoal, porque a avaliação do cabelo crespo e cacheado é uma terapia, gente. E precisa ser enxergado dessa forma. Então, nesse momento, a cliente precisa perceber que você está 100% disponível para ela. Pois só assim ela vai conseguir se abrir, só assim ela vai conseguir relaxar e ela vai conseguir se conectar a você. Então, quando ela se conecta a você, ela vai falar das dores dela. Ela vai falar dos problemas. Muitas vezes ela pode chorar, se emocionar. Por quê? Porque é um momento muito especial ali para a sua cliente. E você precisa entender que o que é o seu dia a dia, para cada cliente é um momento único. Cada BC que você for fazer, cada transição que você for completar, para você pode ser mais uma, para você enquanto profissional, mais uma transição, mais uma cliente que se livrou da química. Mas para a sua cliente é a transição dela, é a vida dela, é o empoderamento dela. Então é importante que você tenha em mente que a avaliação é um momento único, que não pode ser minimizada essa importância, que não pode ser apressada, que ela não pode ser tratada como uma coisa que pode ser feita de qualquer jeito, tá? Então, não minimize a importância da avaliação. E outra coisa, é a oportunidade única, não existe a primeira avaliação. Tá? É redundante o que eu estou falando, mas é muito importante. Você não vai ter a segunda chance de fazer uma boa primeira avaliação com a sua cliente. Porque o primeiro contato que você tem com a cliente é fundamental, é aquela coisa da primeira impressão é a que fica, né? Então você não vai ter duas chances de causar uma primeira boa impressão. Você não vai ter duas chances de se conectar à sua cliente de tal forma se você fizer uma avaliação bem feita ou mal feita. Então, na avaliação, na primeira avaliação, principalmente, quando você está conhecendo sua cliente, é o momento que você tem de se conectar à sua cliente. E a depender da forma que você faça, você vai poder fidelizar uma cliente pro resto das vidas, às vezes, ou não. Ou você vai perder uma cliente sem nem saber o porquê. Porque você não deu a importância que ela estava esperando. Você não conseguiu entender qual era a expectativa da sua cliente. E você tratou ela como mais uma. Então, isso é muito importante, tá bom? Outro erro muito comum é você ter foco no serviço e não no resultado. Isso tem muito a ver com o que eu estou falando, né? Quando você faz uma avaliação só preocupada em vender o serviço, que muitas vezes você já sabe qual é, então você está ali preocupada em vender o corte, em vender a coloração, em vender a mecha, ou em fazer uma terapia. Então por quê? Isso não é porque vocês fazem por mal não, tá, gente? Porque você é a detentora do conhecimento. Então, quando você olha ali, você bateu o olho, conversou, já sabe o que é, e você já vai, já fala do serviço. Não, você precisa de uma terapia. Não, você precisa de uma... Ok, ela pode estar precisando realmente de uma terapia. A cliente pode estar precisando realmente de fazer uma cor. A sua solução pode estar certíssima.
pode estar sendo ideal para aquela cliente. Só que você simplesmente chegar para ela e falar do serviço que ela precisa, não vai atender as expectativas dela. Ela não consegue entender que, naquele momento, uma terapia, por exemplo, é melhor do que um ritual, do que uma hidratação, ou do que um processo que ela acha que é o melhor. Então, é preciso você ser uma consultora, uma especialista, se colocar como especialista e traduzir para a sua cliente o que ela precisa. E como é que você faz isso? Você tem que ter foco no resultado. Qual é o resultado que a sua cliente espera quando ela te procurou como profissional especializado em cabelos crespos e cacheados? Qual foi o resultado que ela veio te procurar? Ela veio aprender a tratar do cabelo crespo e cacheado dela? Ela veio querer se livrar da química? Ela veio tratar uma patologia? Então, você precisa mostrar a ela como ela vai alcançar esse resultado, qual vai ser o resultado dela, e a partir daí traçar um plano juntas, que é o alinhamento de expectativa, juntas para se chegar nesse resultado, né? Então, alinhou a expectativa com foco no resultado, esquece serviço nessa hora. O serviço é só um detalhe, o instrumento que você vai fazer, tá? Você não vende uma viagem para uma praia maravilhosa para sua cliente falando do transporte que ela vai pegar, falando do avião que ela vai pegar, falando do ônibus, do carro que ela vai ter que alugar. Não, você não vende. Você vende a viagem para a praia paradisíaca falando da praia, falando do destino, falando que a água é quente, que é um paraíso, que o serviço é ótimo. Ou seja, você está falando, né? Você pode perceber, você vai numa agência de viagem, ninguém vai estar falando para você de como você vai fazer para chegar lá naquele lugar. Esse é o detalhe, esse é o final. A agência de viagem só te fala da entrega, do resultado que você vai ter, para que você possa se imaginar naquela praia maravilhosa, na cadeira de praia, tomando uma aguinha de coco ou uma arosca. Ou seja, ele quer que você sinta o sentimento, a sensação que você vai ter lá. Ele te vende sensações. Então é preciso, na avaliação, vocês venderem sensações. As pessoas vêm atrás de sensações, de resultado, de emoção, de sentimento. As pessoas não vêm atrás de serviço. Então, você precisa focar em qual sensação a sua cliente quer sentir. O que exatamente ela veio buscar? Isso pode parecer subjetivo, mas aí está a chave. Aí está a chave do jogo. Qual sensação sua cliente veio buscar? O que ela está buscando? É isso que você precisa se perguntar na avaliação. E aí você precisa explicar a ela que ela vai encontrar aquilo. Você precisa passar essa segurança para ela de que você, enquanto especialista, vai conseguir entregar esse resultado. Não é assim? Quando você busca o médico lá, que você está com um problema de joelho, você quer voltar a correr, ou a jogar bola, ou a dançar, ou a fazer alguma atividade que você goste. E se o médico conseguir lhe falar assim, você vai voltar a dançar, você vai voltar a malhar, se você tiver essa certeza, você vai mover mundos e fundos para poder fazer o que ele está te dizendo para fazer. Basta você acreditar que ele é especialista, que ele tem o conhecimento necessário para te dar aquele resultado que ele está lhe dizendo.
e para te dar aquele resultado principalmente que você quer. Então, a sua cliente é a mesma coisa. Ela veio, na verdade, para você para saber se você tem condições de entregar o resultado que ela espera. E para isso, você precisa ler esse resultado. Tá bom? Isso é um erro muito comum de você ter. E como consequência é ter pressa e achar que está perdendo tempo. Né? Você, além de minimizar a importância, você tem pressa de acabar logo a avaliação. Ah, eu vou acabar logo essa avaliação, porque eu tenho muito serviço para fazer, tenho muita cliente, às vezes está com a agenda cheia, e você não considera que a avaliação é o grande mecanismo de você conquistar, ampliar e fidelizar os seus clientes. Então, não tenha pressa de terminar logo a sua avaliação, desde que você tenha a certeza de que você se conectou à sua cliente, que você alinhou expectativas e que você, principalmente, vai entregar o resultado que ela espera, tá? Então, ter pressa e achar que está perdendo tempo é também um grande erro no processo de avaliação. E olha, quais são os ganhos agora, né, da avaliação? Quais são os ganhos que a gente vai ter fazendo o processo de avaliação? Primeiro ganho, você fazendo uma boa avaliação, você vai conquistar a confiança. Olha que esses ganhos, eu vou colocar eles aqui de uma forma cronológica, eu diria, ou sequencial, porque eu entendo que eles acontecem dessa forma. Então, olha só. Primeiro, você vai conquistar a confiança. E confiança, a gente sabe, né, meninas, não acontece da noite para o dia. Você não confia em alguém em 2 minutos. Né? A confiança é algo que a gente vai conquistando ao passar do tempo. E é fácil também de perder, né? É fácil de perder a confiança. Mas você precisa ir conquistando essa confiança. Então, quando você faz essa avaliação bem feita, você vai conquistar a confiança da sua cliente. Porque você ouviu ela com atenção, você entendeu exatamente o que é que ela estava precisando, e a partir daí você foi dando soluções, você foi gerando soluções para ela, você foi mostrando a ela que você tem a solução para a vida dela naquele momento. E a partir daí você estabelece, sim, uma relação de confiança. Outro ganho muito importante é quando você estabelece uma relação de confiança, você vai criar, quando você estabelece, conquista a confiança, você vai criar uma relação com o seu cliente. Né? E essa relação é importantíssima, porque é essa relação que vai fazer com que a sua cliente execute aquilo que ela precisa e ela tenha os resultados, porque muitas vezes, isso parece óbvio, né, talvez, mas assim, muitas vezes a cliente não consegue entender que aquilo ali que você está propondo é a solução ideal, né? Muitas vezes. E aí, se ela não tem confiança em você, e se você não estabelecer uma relação bacana, ela não vai fazer. Ela não vai acreditar que aquilo é a solução, mesmo sem entender, ou mesmo achando que o resultado vai ser outro. Agora, se ela tem confiança, mesmo achando que o resultado vai ser outro, ela vai e faz. Porque ela vai dizer, ó, ela é especialista. Eu não sou especialista. Então, se ela está me mostrando segurança, eu acredito que isso vai dar certo. E ela vai, tá? Muito importante, o ganho que você tem é o que eu chamo de firmar o pacto, né? Como é que você firma o pacto? Antigamente tinha muito isso, né? Do fio do bigode, que falam muito. Meu pai falava isso para mim. Antigamente eu fechava minhas coisas no fio do bigode. Ou seja,
a partir do momento que um homem dava a sua palavra, uma mulher, enfim, estava ali, você firmava, você não precisava de papel, não precisava de nada. Bastou a pessoa dar a sua palavra. E a outra pessoa sabia que aquilo ali não ia voltar atrás, porque as pessoas sempre davam muita importância à palavra, né? Então, o fio do bigode, afirmar um pacto numa avaliação, é mais ou menos isso. É você firmar um pacto com a sua cliente do que ela precisa e da onde ela vai chegar, e você se comprometer com isso, né? E isso sim, isso vai fazer com que você consiga entregar, né, aquilo que você prometeu, e com isso você vai fazer com que a sua cliente confie em você. Então, esse alinhamento de expectativas é um alinhamento que tem muito a ver com firmar o pacto. Quando você consegue firmar um pacto claro, né, com alguém, e fica claro o que foi acordado, o que acontece? Não tem dúvida. Você não tem dúvidas do que vai acontecer, do que vai ser entregue, do resultado que você vai ter. Então, essa clareza na hora de firmar esse pacto é muito importante para que o resultado seja um resultado que atenda às expectativas, né? Isso é um grande diferencial, na verdade, né? Do processo de avaliação, tá? Outro ganho muito, muito importante é que quando você faz tudo isso, tá? A venda já veio como consequência e, naturalmente, você vende mais. Você vende muito mais, você vai fechar um pacote com ela de serviços, porque ela vai entender que o processo do cabelo natural, ele é uma jornada. Então, ele precisa de continuidade. Ela não vai ter o melhor resultado naquela primeira sessão ali. Então, você vai poder vender um conjunto de sessões, né? E esse conjunto de sessões vai te trazer mais resultado. Você vai poder vender produtos associados para que ela continue cuidando do cabelo crespo e cacheado dela em casa. Então, a partir do momento que você faça o alinhamento de expectativas, você entregue um resultado, ela vai querer seguir as suas orientações em casa também. Então, você já vai vender produto. Então, tudo fica mais fácil quando esse primeiro serviço, que é a avaliação, ele é vendido da forma correta. Ele é entregue, feito, realizado, executado da forma correta. Porque você automaticamente, os resultados vão ser consequências, vocês vão vender como consequência. Eu costumo dizer que quando você faz uma avaliação bem feita, você tem uma venda de até 3 vezes mais no ticket médio da sua cliente, do que se você não fizer uma avaliação bem feita. Então, uma avaliação bem feita pode te proporcionar 3 vezes mais de faturamento do que se você simplesmente fizer uma avaliação de qualquer jeito e não fizer isso tudo que a gente viu aqui, né? E de lambuja, né? Você faz o quê? Você fideliza o cliente. Você fideliza a cliente. Porque essa fidelização vai ser uma consequência natural. Se ela te enxerga, ela já te enxerga como autoridade, ela já tem confiança em você, ela já comprou um resultado, um conjunto de serviços, você já vai acompanhar ela. Então, naturalmente, essa cliente tende a ser fidelizada e não uma cliente de uma única vez. Uma cliente que vai fazer um determinado serviço no seu salão e não vai voltar mais. Então, a fidelização da cliente, ela vem num processo de avaliação bem feito como uma consequência natural, né? Uma consequência extremamente natural, tá?
E aí, dito tudo isso, qual é o próximo passo? Vocês podem estar me falando. Você entendi já qual é por que a avaliação é importante, né? Entendi quais os principais erros, entendi quais os ganhos que nós vamos fazer, mas o que eu tenho que fazer agora para objetivamente a minha avaliação melhorar, né? E eu sempre nas minhas lives, nas minhas aulas, eu costumo mostrar como você pode objetivamente hoje fazer algo que você comece um processo de melhoria, né, do tema que a gente está falando. Como hoje é a avaliação, eu vou deixar já aqui o próximo passo, o primeiro passo, que você já pode fazer hoje para que você possa melhorar a sua avaliação e começar a ter mais resultado a partir de hoje, tá? Vamos lá. O que você vai fazer? A avaliação, ela precisa ter um script, gente. Que diabo é script? Um roteiro. É um roteiro. Você vai fazer uma aula, você tem um roteiro. Tá? Sua avaliação precisa ter um roteiro que foi desenhado, pensado por você, para que você, a partir desse roteiro, você vá construindo essa relação com a sua cliente. E ao passo que você for construindo essa relação com a sua cliente, você também possa fazer esse alinhamento de expectativas e gerar o melhor resultado para ela e, consequentemente, gerar essa fidelização que a gente falou, tá? Então, como é que você vai fazer esse roteiro? Né? Pega um papel, pega uma caneta ou abre um documento no seu computador e você vai começar a escrever o seu roteiro. A primeira coisa do roteiro, claro, é a apresentação. Então, você precisa pensar como você vai se apresentar, né? Como você vai se colocar para a sua cliente. Porque muitas vezes a gente esquece, viu? Eu estou falando uma coisa que pode ser meio óbvia, mas muitos profissionais esquecem de se apresentar. Né? A cliente chegou, você precisa se apresentar. Não vai falar um livro, não, gente, mas vai se apresentar. Meu nome é tal, eu sou especialista em cabelo crespo e cacheado, trabalho com cabelo crespo e cacheado há X anos, cuido disso, isso é o amor de minha vida. Por quê? Quando você fala primeiro, quando você se abre primeiro, perceba que vai ser mais fácil da sua cliente também se abrir com você, porque você está contando algo de sua vida para ela, né? Então você precisa se apresentar, conta uma história, ou seja, esse primeiro momento é um momento de relaxar, né? Quebrar o gelo do impacto inicial da avaliação. Então, muitas vezes as pessoas só chegam só perguntando. Não, fala um pouco de você antes. Fala de você primeiro, antes da cliente falar dela, tá? Para que ela também te conheça um pouco, né? Não é você passar meia hora falando, não, mas se apresenta, né? Fala da sua paixão, enfim. A partir daí, você tem um mapeamento que eu chamo das perguntas inteligentes, né? E eu gostaria que vocês pensassem um pouco. Quais perguntas você vai fazer para sua cliente? Né? Como é o nome dela? De onde é que ela veio? Como é que ela te encontrou? Vá mapeando essas perguntas. É importante. Então, primeiro, você se apresenta. Depois, faz um script, um roteiro. Escreve mesmo, tá? Escreve mesmo. Perguntas chaves. Quais são as perguntas chaves que você vai colocar lá? Pode parecer simples, mas não é. Quando vocês pararem para fazer isso, vocês vão ver que a pergunta muda muito. A pergunta pode levar a avaliação para um lado ou para o outro. Então, escreve as perguntas chaves que vocês têm que fazer durante o processo de avaliação. Isso é muito importante. E a partir daí, você vai montar o seu script, né? Então, faz um roteiro,
O roteiro primeiro se apresenta, depois faz as perguntas-chave, tá? Essa é a dica que eu queria deixar aqui. E vocês vou deixar aqui um dever de casa, que é bota as perguntas-chave, manda as perguntas-chave no nos nossos comentários. Pode comentar aí nessa live quais perguntas-chave você acha importante ter no seu processo de avaliação, tá? Manda nos nossos comentários que a gente vai estar de olho lá, vai estar respondendo, adicionando outras perguntas também que nós usamos na nossa avaliação, mas é importante que vocês vão exercitando, né, fazendo esse exercício, para que isso sirva também de reflexão, e você vai ver que isso vai melhorar com o tempo. Não tem verdade absoluta. Você está fazendo hoje, testou lá, viu que aquilo conectou, foi legal, você implementa essa pergunta no seu roteiro de avaliação. Ah, eu posso melhorar isso. E assim você vai melhorando a sua avaliação para que você gere mais conectividade, para que você alinhe melhor as expectativas e você consiga entregar aquilo que a sua cliente veio te buscar, que a sua cliente veio buscar quando te procurou. Ok, meninas? Então a gente está chegando ao fim da nossa FLR de hoje. Falamos aqui de um tema bem bacana, que é esse serviço que pode trazer tantos benefícios se realizado da forma correta e principalmente fazer você vender mais, que é o processo de avaliação. Vimos como é que pode se fazer a avaliação, os principais erros, os ganhos da avaliação, as etapas, como você pode estar melhorando e se conectando ao seu cliente. E estamos lá no nosso canal do YouTube. Se você gostou desse conteúdo, se te ajudou de alguma forma, se inscreve lá no nosso canal, clica lá no sininho da notificação, porque a gente está sempre aqui às segundas e quintas, a gente tem esse projeto que é a FLR Ensina, onde eu trago sempre um tema mais voltado para a parte de gestão, na parte comercial, parte financeira, compras, estoque. E na quinta-feira a gente tem sempre uma live que é a FLR com especialista, onde eu estou com o Michael Borges, que é o nosso responsável técnico da FLR, onde a gente traz sempre um tema mais técnico, né? E nessa quinta-feira a gente está com um tema muito bacana. Dá uma olhada lá no nosso canal, tá? Que é um tema super bala, que a gente vai estar na quinta-feira, 9 horas também, fazendo essa live do FLR com o especialista. Ok? Um forte abraço, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.